Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje faremos um breve resumo sobre as invasões holandesas no Brasil. As invasões holandesas no Brasil foram um conjunto de expedições militares organizadas pelos holandeses com o objetivo de ocupar a região nordeste do Brasil na primeira metade do século XVII. Esse evento histórico é fortemente influenciado pelo contexto político da União Ibérica, que envolvia Portugal, Espanha e Holanda. As invasões resultaram na conquista da capitania de Pernambuco em 1630 e na instalação de uma colônia holandesa que perdurou até 1654. O pano de fundo das invasões holandesas é a União Ibérica, iniciada em 1580, quando o rei português Dom Henrique I faleceu sem deixar herdeiros diretos, desencadeou uma crise de sucessão. Filipe II, rei da Espanha, com seu poder militar, assumiu o trono de Portugal, unificando as coroas e transformando as possessões portuguesas em espanholas. Essa unificação trouxe profundas mudanças diplomáticas e econômicas, afetando particularmente a parceria luso-holandesa na produção e comercialização do açúcar. Durante o final do século XVI, a principal atividade econômica exercida pelos portugueses no Brasil era a produção de açúcar. Essa atividade desenvolveu-se mediante financiamento holandês e, além disso, o refino do açúcar e sua distribuição na Europa eram feitos pelos holandeses. Havia, portanto, uma importante parceria econômica entre portugueses e holandeses. No entanto, a Guerra dos 80 Anos, travada entre 1568 e 1648, que visava a independência dos Países Baixos do domínio espanhol, interrompeu essa cooperação econômica. Com as possessões portuguesas sob o controle espanhol, os holandeses foram excluídos do lucrativo comércio açucareiro, motivando suas ações militares para retomar o controle. A partir de 1609, os holandeses assinaram uma trégua na guerra contra os espanhóis. Esse período de trégua, no entanto, serviu apenas como preparação para que os holandeses pudessem tomar o controle do negócio do açúcar para si. Com o fim da trégua entre Holanda e Espanha em 1621, funda-se a Companhia das Índias Ocidentais. Essa empresa tinha como objetivo tomar o controle dos locais produtores de açúcar de Portugal e os postos de comércio de escravos na África. Foi na cidade de Salvador, então capital do Brasil, onde ocorreu o primeiro ataque holandês no ano de 1624. Após uma batalha que durou cerca de 24 horas, eles conseguem conquistar a cidade. Devido à resistência dos colonos e portugueses, eles concentram seu domínio nos limites da cidade apenas. Essa invasão não durou muito. Em 1625, apenas um ano após a conquista, os portugueses, com o apoio de aproximadamente 12 mil homens enviados pela Espanha, expulsam os holandeses, colocando fim a essa primeira investida. Eles ainda retornariam 2 anos depois, em 1627, mas dessa vez apenas para saquear a capital Salvador. Não obtendo êxito na primeira tentativa de ocupação, os holandeses voltam seu olhar para a capitania de Pernambuco, até então a mais próspera entre as capitanias do Brasil. Em 1630, uma expedição formada por aproximadamente 65 embarcações e mais de 7 mil homens lança um ataque contra Olinda. Com todo esse poderio, apesar da resistência, eles conseguem conquistar Olinda em 14 de fevereiro daquele ano. Entre 1630 e 1637, os holandeses estenderam seu domínio pelo Nordeste brasileiro e conquistaram regiões como Paraíba e o Rio Grande do Norte. Essa expansão possibilitou um crescimento do território que foi importantíssimo para o sucesso holandês na colônia. Em 1637, chega ao Brasil Maurício de Nassau, um militar que teria como responsabilidade a administração da colônia holandesa. Nassau realizou inúmeras ações com o intuito de desenvolver a colônia. Entre elas podemos citar o esforço que dedicou a recuperar a economia açucareira, reativando engenhos anteriormente abandonados pelos colonos. Também implementou algumas normas para garantir uma boa qualidade de vida às pessoas, como a proibição de jogar lixo nas ruas e obrigar o plantio da mandioca. Incentivou a vinda de cientistas e artistas para o Brasil, o que possibilitou estudos sobre a flora e a fauna da região. Os artistas desenvolveram um rico acervo com a produção de obras que retratavam o modo de vida e o cotidiano tanto dos indígenas, dos colonos, quanto dos escravos que habitavam a região. A partir de 1640, a empresa holandesa começou a enfrentar graves problemas financeiros, o que abalou a saúde financeira da colônia e prejudicou a relação de Nassau com os diretores da empresa, o que fez com que ele voltasse para a Holanda em 1643.
Sem Nassau na administração da colônia, houve um grande endurecimento das condições dos holandeses em relação aos empréstimos concedidos aos donos de engenhos locais, o que criou uma indisposição deles com os holandeses. Isso fortaleceu a circulação de ideias que defendiam o retorno dos portugueses. Após a restauração de Portugal, subindo ao trono Dom João IV, que inaugurou a dinastia dos Braganças, os portugueses iniciaram os esforços para recuperar sua colônia e expulsar os holandeses do Nordeste brasileiro. O período entre os anos de 1645 e 1654 ficou conhecido como Guerras Brasílicas, devido aos confrontos que ocorreram. Entre essas batalhas destacam-se as chamadas Batalhas dos Guararapes, que já relatamos em um vídeo anterior, que contribuiu significativamente para o enfraquecimento dos holandeses, que viam seus recursos ficarem cada vez mais escassos. A guerra entre Holanda e Inglaterra, a partir de 1652, drenou ainda mais os recursos holandeses, o que muito contribuiu para a reconquista portuguesa. Em 1654, após o cerco e a invasão de Recife, os portugueses expulsaram os holandeses, encerrando a ocupação. Portugal restabeleceu seu domínio sobre Pernambuco e as demais áreas do Nordeste, pondo fim à tentativa holandesa de controlar o comércio do açúcar no Brasil. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso brevíssimo resumo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!